Bem, pessoal, então iniciando aqui nosso encontro de hoje, dia 12 de agosto, a gente vai dar continuidade ao que vimos na última aula, quando falamos sobre fontes dependentes, né? Fizemos o exemplo específico de fontes dependentes com o método dos nós, mas aquele passo a passo, aquelas frases estavam de forma generalista, né? Aquela aplicação está de forma generalista, tanto pelo método das malhas ou pelo método dos nós. Os das malhas a gente vai ver ainda hoje, no decorrer da aula. A gente está aqui no capítulo... Está aqui no capítulo 3, parte 2. Já falamos de associação de resistores, sobre as leis de Kirchhoff e a primeira lei de Kirchhoff, né? O passo a passo, os 4 passinhos. Daqui a pouco vamos falar sobre a segunda lei. Fizemos esse caso inicial, fizemos um caso especial, né? Quando uma dos nós já tem uma tensão conhecida, então não preciso mais fazer o somatório das correntes nesse nó, fica com um incógnita a menos, né? Uma tensão de nó a menos para ser descoberta. E agora a gente vai ver quando ocorre algo interessante. Você vê aqui que essas fontes, né, essa fonte de tensão, nesse caso, ela tem uma referência dela, está o negativo dela está numa referência, está no 0, e o positivo está em um dos nós. Aqui essa fonte de tensão, na primeira questão que a gente fez, né, o negativo dela está na referência do circuito, está no 0 volt, e o positivo está na ponta aqui de um dos resistores do circuito. O que acontece quando aparece isso? Quando a gente tem uma fonte de tensão entre 2 nós principais. Eu tenho aqui 3 fontes, né? 2 fontes de tensão, uma fonte de corrente, e aqui eu tenho essa fonte de tensão, ela está com o negativo, onde vai ser minha referência, que é esse nó de baixo, né? Lembrando que esses 3 pontos aqui têm a mesma tensão, estão diretamente conectados entre si, não tem nenhum elemento entre eles, então são o mesmo ponto, só por uma questão estética, que não quis se unir aqui esses 3 pontos, então deixou assim, esses quadradinhos, né? Mas eles têm a mesma tensão, então são um ponto único. Então aqui eu tenho um nó, 2, 3, 4 nós, onde esse de baixo é a minha referência, então eu tenho 3 nós aqui em cima, certo? E quando a gente tem uma fonte de tensão entre 2 nós de tensões desconhecidas, né, 2 nós que vão ser considerados no somatório das correntes lá da lei de Kirchhoff, da primeira lei de Kirchhoff, aqui eu vou ter o chamado supernó. E aí, originalmente, essa questão ela tinha uma fonte de tensão dependente, mas para não misturar tanto assim os conceitos, né, a gente está sendo apresentado a um novo conceito, que é o de supernó, e fomos apresentados na última aula o conceito de fontes, de como resolver uma questão com fontes dependentes. Vamos fazer primeiro com uma fonte independente, aí depois a gente mistura tudo, só para ver a diferença que dá, certo? Cada uma de um supernó. No final aqui vamos fazer uma listinha de exercícios para vocês já começarem a trabalhar no livro, né? Fazer as questõezinhas do livro. Então aqui, vamos lá, pessoal. O que a gente vai fazer aqui? O mesmo passo a passo que a gente tinha antes, certo? Então, recapitulando, voltando aqui, pronto, aqui o passo a passo, determinar o número total de nós, escolher um nó de referência, atribuir um sentido positivo para as correntes em cada um dos ramos, fazer o somatório das correntes no nó, com exceção da referência, substituir as características tensão corrente e depois resolver o sistema de equações. Vamos tentar fazer esse mesmo passo a passo. Só que vai chegar um momento que vai dar uma complicaçãozinha. Vamos tentar identificar esse momento aí. Então, vou anotar aqui essa questão para a gente vir para o quadro e começarmos a fazer essa nossa questãozinha.
Ai, meu Deus. Só um minutinho, pessoal. Bem, vamos lá então. Tá, a gente tem uma fonte de 50 volts. Daqui a pouco vocês vão entender por que a gente chama de supernó, né? A gente tem uma fonte de 50 volts, a gente tem uma resistência de 5, aí temos a fonte de 10 volts entre os dois nós. Vamos lá para o quadro. Deixa eu dar uma endireitada aqui, vai para cima, pronto, lado, corretinho. Bem, então aqui vamos fazer esse exemplo de supernós. A gente tem aqui, vou desenhar mais as bolinhas maiores para a gente identificar os nós. Então, esses daqui são nossos nós. Tá dando para enxergar direitinho, né? Que o vermelho às vezes fica meio apagadinho. Se tiver alguma dificuldade, vocês comentam aí. Meu preto acabou de descarregar, estou carregando ele aqui. Certo, pessoal. Então, aqui a gente tem, se a gente for fazer o passo a passo, né? A gente tem o nosso nó de referência, o nosso 0 volt, que é esse de baixo aqui, né? Todo. E a gente tem aqui um V1, um V2 e um V3. O V1, esse nó aqui de cima, do lado esquerdo, o V2 do meio, o V3 o do lado direito. Só que vocês virem bem aqui, eu já tenho uma facilidade, porque o V1 já é uma tensão conhecida. Já é um caso especial daquele anterior que a gente tinha visto, né? Quando a gente estava falando ainda. Quando eu tenho uma fonte de tensão, onde os terminais dela tá numa fonte, num nó, diretamente num nó, sem nenhuma resistência, nada do tipo, e o outro terminal da fonte está na referência. Certo? Nesse caso aqui, o negativo está na referência, o positivo está diretamente lá no nó, então esse nó aqui tem 50 volts, em relação à referência simples, né? Então aqui já é uma tensão conhecida. Essa tensão aqui tem 50 volts, desse nó aqui, né? Então já é uma tensão conhecida. O que me resta é descobrir quem é essa tensão aqui, que eu vou chamar de V1, e essa daqui que eu vou chamar de V2. Certo? Eu tenho duas tensões a serem descobertas só aqui. Ok? E aí, se a gente for fazendo aquelas nossas continhas, o que vai acontecer, né? O nosso passo a passo. A gente vai definir um sentido para as correntes, certo? Vamos definir um sentido para as correntes, que eu vou definir esse daqui. Outra dica também, na hora de definir o sentido das correntes para o método dos nós, você só vai definir o sentido das correntes, basicamente, nos ramos desses nós principais aqui, certo? Então aqui, vem para cá, vou até botar o contrário aqui. Da direita para a esquerda aqui. Esse daqui eu nem precisaria. Inclusive, essa corrente já é conhecida, inclusive. Qual é essa corrente aqui, pessoal, que passa no resistor de 40 ohms? Você conhece a tensão. 50 em cima, 0 embaixo. Então, mais menos aqui tem uma diferença. Essa corrente tem uns 50 em cima, o 0 embaixo. V mais 50 menos V menos 0 dividido por 40.
Você já conhece essa corrente, já é uma corrente conhecida, certo? Não precisa nem colocar ela aqui, porque ela já é uma corrente conhecida. 50 dividido por 40 já vai dar 1,25. Então já é uma corrente conhecida essa daqui, inclusive. Se precisar em algum momento, já é uma corrente conhecida essa daqui. Mas como eu já conheço essa tensão desse nó, não vou nem precisar fazer o somatório nesse nó aqui. Só vou precisar nesses dois. O nó V1, da tensão V1 e da tensão V2. Vou precisar me preocupar efetivamente com esses dois nós aí. Então esse daqui é importante, vou chamar de 1 e 1. Esse aqui descendo no resistor de 50 é importante, 2. Aqui 3. Aqui, pronto, o resto. E a corrente que passa nessa fonte também é importante. Certo? A corrente que passa nessa fonte é importante. E aí você vai definir o sentido dela. Vou chamar aqui de 1 e 4. Então vamos chamar aqui essa corrente da esquerda para a direita. Está vindo do menos para o mais nessa fonte. E 4. Bom. E 1, e 2, e 3, e 4. São essas 4 correntes que a gente vai precisar para fazer o somatório aqui no nó. E a outra é de 4 amperes, né? Que é a corrente da fonte que já é conhecida, está chegando aqui. Certo? Então vamos fazer aqui esse encontro, né? Esse somatório das correntes nos dois nós, no nó 1 e no nó 2. E aí no nó 1, até agora não mudei em nada o método de resolução, né? Permanece o mesmo que a gente tinha visto antes. Então aqui eu tenho o nó 1, que ele tem o seguinte, ó. O nó 1, pela sequência que a gente escolheu, está todo mundo saindo, coincidentemente, né? Pela sequência aqui, pelos sentidos que foram escolhidos, eu nem reparei antes, nem tinha pensado, mas I1 está vindo para a esquerda, I2 está vindo para baixo, e 4 está vindo para a direita. Então está todo mundo saindo, então vai ficar todo mundo de um lado aqui igual a zero. I1 mais I2 mais I4 igual a zero. Certo? No nó 2, eu vou ter quem aqui no nó 2? No nó 2 eu vou ter I4 entrando, 4 amperes entrando e 3 saindo. Então, que entra igual que sai, I4 entrando, mais 4 amperes entrando e 3 saindo. Pronto. Chegamos nessa configuração. Certo? Próximo passo. Vem lá no passo a passo, eu vou substituir a característica tensão corrente, ou seja, onde tiver corrente aqui, eu vou substituir por tensão no lado mais, menos tensão no lado menos, dividido pela resistência. Certo? Vou colocar a formulazinha só para não esquecerem. Onde tiver corrente, eu vou substituir por tensão no lado mais, menos tensão no lado menos, dividido pela resistência. Certo? Com I1 dá para fazer? Dá. Quem é que vai ser aqui? O I1 está saindo de V1 indo em direção a 50 volts. Ou seja, V1 é mais, 50 volts é menos para o V1, para o I1. E o resistor é de 5 amperes. V1 menos 50 sobre 5. I2. Quem é o I2? A corrente está descendo aqui, ó, em 50 ohms. Então é V1, o lado mais, 0 volts, o lado menos. Então vou nem botar ele, 20, V1 dividido por 50. E 4. Opa, agora I4 complicou. Por que complicou? Porque I4 é a corrente da fonte, pessoal. Como é que eu vou resolver isso, então? Tudo bem, V de um lado está vindo aqui do nó 1 para o nó 2, a corrente 4. Só que não tem resistência. Tem uma fonte de 10 volts. Então, nesse momento, a gente encontra um problema quando eu coloco uma fonte uma fonte de tensão entre dois nós principais. Porque eu vou ter que dizer quem é I4. Então, vou ficar com incógnita aqui. Vou ficar com incógnita a mais, porque eu não tenho como definir I4 nessa fórmula. Então, I4 vai ficar aqui, ó. I4 vai ficar aqui. Não tem como transformar I4 em V mais menos V menos dividido por R.
Mesma coisa aqui, 4 se repete, mais 4 igual a I3. I3 está descendo no resistor de 100, então dá V2 sobre 100. Beleza. E agora, será que vou conseguir resolver esse sistema? Esse sistema tem V1 como incógnita, V2 e I4. São 3 incógnitas com 2 fórmulas só. Certo? Não vou conseguir resolver esse sistema, né? Então, o que eu posso fazer aqui, pessoal? Se vocês olharem bem aqui, a gente não tem só essas duas equações. Tem uma terceira equação. Certo? Quem consegue ver a relação entre V1 e V2? Qual a relação entre V1 e V2? Tem como encontrar uma outra fórmula com relação a V1 e V2? Porque se eu encontrar uma terceira fórmula aqui, aí eu consigo montar meu sistema. Tem alguma relação que vocês conseguem ver aqui de V1 com V2 nesse circuito? V2 menos V1 é igual a 10, professor? V2, exatamente. Isso aí, meu querido. Eu vou olhar aqui para a fonte. Quem vai me dar a terceira fórmula é a própria fonte de tensão que está entre eles. Se eu tenho uma fonte que o lado mais está em V2, o lado menos está em V1, e ela tem 10 volts, ela quer dizer que V2 tem 10 volts a mais que V1, certo? V2 tem 10 volts a mais que V1. V2 menos V1 igual a 10. Então, essa é a minha terceira equação. E aí, com essas três, eu consigo resolver meu problema. Certo? Mas aí eu também poderia dizer, eu não preciso ter essa quarta aqui, né? Esse 4 aqui. Eu posso matar logo o I4. Eu sei que eu vou ter essa equação, então eu vou guardar essa equação. A equação da fonte aqui, vou deixar ela guardadinha aqui, que vai ser V1, aliás, V2, né? V2 menos V1 igual a 10. Maria, igual a 10. Essa equação aqui que vem dessa fonte, V2 menos V1 igual a 10. Então, beleza, vou guardá-la. Eu tenho agora três equações com três incógnitas. Aqui não tem 4, aqui vai ter V1 e 4, aqui tem 4 e V2. Certo? Só vai montar, vai dar certinho. Mas aí, se você fosse fazer na mão, eu vou dizer, pô, fazer essa questãozinha aqui na munheca, vou resolver um sistema, uma matriz 3x3, vou inverter uma matriz 3x3, ou vou fazer uma, já é mais difícil do que uma 2x2, por exemplo, porque vai que você pega um professor meio mal-humorado no dia ali da prova e diz, não, vai fazer na mão, não vou deixar usar calculadora, não. Ou até mesmo uma prova de concurso, por exemplo. Por isso você tem que estar preparado para tudo. O concurso não vai deixar você usar em calculadora. Então, se tiver algum momento da vida profissional, lá no ENAD, no final do curso, vocês não vão poder usar a calculadora, vão ter algum tipo de, qualquer tipo de avaliação específica, talvez não seja permitido usar a calculadora. E aí vocês vão ter que resolver um sistema de equações, é melhor reduzi-lo ao máximo, porque aí quando eu preciso, se tiver lá, aqui fica um 3x3, né? 3 equações com 3 incógnitas. Aqui tem 3, né? Uma, duas, 3. É melhor, se possível, reduzir logo para 2. Certo? Sempre que a gente reduz em 1, já dá uma ajuda considerável. Muito considerável. Certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o seguinte, pessoal. Isso é que por isso recebe-se o nome de supernó. Para reduzir um pouco uma equação dessas, a gente vai juntar essas duas. A gente vai tirar o I4 da equação, basicamente. Eu vou tirar a corrente da fonte da equação, certo? Eu vou tirar a corrente da fonte da equação. De qual forma eu vou fazer isso? Eu vou isolar o I4 em uma das equações e substituir na outra. Simples assim, certo? Vou isolar o I4 dessa equação e substituir essa daqui. Vamos ver como é que vai ficar? Então, isolando o I4 aqui, vai ficar aqui V2 sobre 100 menos 4. V2 sobre 100 menos 4. Certo? E vou substituir logo aqui, ó.
Onde tiver I4 aqui, vai ficar V2 sobre 100 menos 4. Então, eu fiquei com essa fórmula, V1 menos 50 sobre 5, mais V1 sobre 50, mais, ao invés de botar I4, vai ficar V2 sobre 100 menos 4 igual a zero. Pronto. Observem agora que eu tenho essa equação só e a da fonte. Cada uma com duas incógnitas só. Então aqui tem V1 e V2, aqui tem V1 e V2, duas equações, duas incógnitas. Vou resolver aqui, só é substituir, dar uma simplificada, né, daquele formato que a gente está acostumado, colocar na calculadora que ela resolve para a gente rapidinho. Certo? Aí você vai perguntar, professor, ainda não entendi por que o senhor chamou aqui de supernó, né? Porque está sendo chamado de supernó aqui essa minha equação, enfim. Por que está sendo chamado de supernó? Esse meu método, né? Esse meu método está sendo chamado de supernó. E a gente vai fazer o seguinte. Só é o nosso diretor que está me ligando agora. Só um minutinho. Desculpe, pessoal, não foi nada muito urgente. Depois eu retorno para ele. Sim, então continuando, né? Por que a gente chama isso daqui de supernó, esse método, professor? Você não fez aqui, encontrando as três, depois das três, as duas equações do somatório, mostrou que não dá para encontrar a da corrente, substituindo aqui a corrente por V no lado mais menos V no lado menos sobre a resistência. Mas depois substituir uma na outra, ficamos realmente com duas equações, uma que vem da fonte, que está entre os nós, e outra que vem do somatório das correntes, uma equação só. Por que eu chamo de supernó? Porque com o conceito de supernó a gente otimiza e já encontra essa formulazinha aqui linda de uma vez só. Eu não preciso analisar separadamente os dois nós. Eu vou mostrar para vocês que a gente analisando com o conceito de supernó, a gente vai encontrar essa mesma equação de uma lapada só. Vamos ver aqui como é que a gente vai fazer. Qual é o conceito de supernó, pessoal? Como o nome já indica, é um nó grande, né? Um supernó. É um nozão. Então, esse nozão vai ser colocado aonde nesse circuito, né? Esse nozão vai ser colocado no lugarzinho da fonte. Ou seja, ao invés de ter essa fonte aqui de 10 volts no meio, eu vou ter um nó que une V1 e V2, que une o nó 1 e o nó 2, na verdade, né? É só o conceito para a gente encontrar essa equação. Então, vamos encontrar essa equação aqui. Eu vou apagar aqui, certo? Mas antes de encontrar a equação, eu vou fazer até melhor. Aqui em cima, a gente já vê antes, né? Eu substituí aqui, já substituindo, quando a gente substituiu o I4 aqui nas duas, né? Eu já tinha convertido o I1 em V1 menos 50 sobre 5, o I2 com o V1 mais sobre 50, e o I3 por V2 mais, dividido por 50, né? Se eu tivesse feito essa substituição logo aqui em cima, entre essas duas aqui, né? Eu ficaria com a seguinte equação, o I4 ficaria I3 menos 4, né? Aqui, essa minha ficaria aqui I3 menos 4, I4 igual a I3 menos 4, que é a mesma coisa aqui, né? Ficou I3 não é V2 sobre 100 menos 4, né? Ficou a mesma coisa. Então, eu só vou para mostrar para vocês verem mais rápido, né? Eu vou substituir esse I4, que é I3 menos 4, nessa primeira equação aqui, que está com as correntes ainda. I1 mais I2 mais I4 igual a zero. Certo? Então, aqui, ó, substituindo essa equaçãozinha aqui, esse 4 aqui, a gente ficaria com quem? A gente repetiria o I1, ficaria com o I2, mas ao invés de I4 vai ser I3 menos 4. Igual a zero. Certo? Essas duas aqui são a mesma coisa, né? Só quero mostrar para vocês que essas duas são a mesma coisa. E vamos analisar agora
essa otimização do supernó. O que o supernó nos dá? Que rapidamente vocês vão chegar nessa mesma equação aqui. Muito rapidamente. Qual é a interpretação do supernó? O que eu vou fazer? Para encontrar essa equação de vez, né? Eu vou desconsiderar que eu tenho uma fonte aqui no meio, por enquanto. Vou esquecer essa fonte aqui, ó. Esquece aqui rapidinho. Rapidez aqui, esqueci. E vou fazer o quê? Vou unir I1 e 2, como se fosse um nozão. Uma bolona aqui, ó. Um super nó, certo? Agora eu tenho aqui, não dá para fazer ele circular, né? Porque vou acabar ficando em cima aqui do... Não, eu vou até esquecer I4, você vai esquecer I4. I4, como é um nó só, né? I4 não vai existir mais, né? Então, vou fazer um nozão aqui. Pronto, faz de conta que é um nó aqui só, uma bolona grande. Pronto, então tem um nozão ligando 1 e 2. O que eu vou fazer no super nó agora, professor? O que entrar nesse nó é igual ao que vai sair dele. Certo? Unir esses dois aqui num super nó, o que entrar nele vai ser igual ao que vai sair dele. Certo? Então ele tem agora esses dois lados, né? Aqui do lado esquerdo, I1 está saindo, aqui do lado esquerdo também, I2 está descendo, está saindo, aqui do lado direito, 4 está entrando, e aqui do lado direito também, I3 está saindo. A pergunta que eu faço agora, vocês estão conseguindo interpretar isso que do supernó, o I1 está saindo, o I2 está saindo, o I3 está saindo e o 4 amperes está entrando? Conseguem ver isso? E vou colocar agora. Quem está entrando, só 4 amperes, né? É igual a quem está saindo, I1, I2, I3. Vou colocar o 4 amperes para o outro lado da igualdade. I1 mais I2 mais I3 menos 4 igual a 0. E vejam que com esse conceito vocês chegaram a essa equação aqui que a gente tinha feito depois da união dessas duas rapidamente, certo? Então aqui a gente tinha feito o nó 1 separado, o nó 2 separado e substituir a corrente da fonte, que era o I4, uma na outra. Com o conceito, e aí eu encontrei essa fórmula aqui. Com o conceito de supernó, o que é que eu fiz? Eu fiz isso de uma lapada só, fiz isso de uma vez. Eu já sabia, eu juntei aqui temporariamente, eu vou dizer aqui as condições dessa união, né? Eu fiz essa união aqui temporária, onde eu tenho agora as correntes que entram desse nozão, desse supernó, iguais às correntes que saem dele. E acabei encontrando a mesma equação, certo? Então, quando a gente tem um supernó, faz esse nozão, encontra aqui a equação, né, geral, e a outra equação que eu vou ter vai ser qual? A equação com a fonte existente ainda, né, que ficou o V2 menos o V1. Só isso. Com essas duas equações, você resolve o seu sistema. Se eu tivesse outros nós aqui, que não tem nada a ver com supernó, você teria aqui uma terceira, uma quarta, uma quinta equação e assim sucessivamente, certo? Mas aqui para resolver esse problema do supernó, essas duas equações aqui são suficientes, certo? Então isso daqui é o que, ou seja, se eu tivesse outro nó aqui desconhecido, aumentaria uma incógnita, mas também o somatório das correntes desse nó aumentaria uma equação. Então, se você tiver outros nós, aumenta o incógnito, mas aumenta uma equação. Então, o sistema está possível de ser resolvido do mesmo jeito, certo? E o supernó vai ter essas duas. A equação do supernó, o somatório de correntes que entra igual ao que sai no supernó, e a equação da diferença de potencial na fonte, em relação aqui aos seus terminais. Entendido, pessoal? E agora vamos resolver, né? Vou dar uma apagada aqui, que ficou meio um bocado de seta para um lado para o outro. Vamos simplificar essa equação e essa daqui no formato que HP resolve e resolver a questão. Certo? Então, vamos lá.
Então, aqui eu vou apagar um pouquinho aqui. Vou apagar um pouquinho aqui, aqui. E vamos deixar no padrão. Essa daqui, para ficar no padrão, é bem mais fácil, né? Só tem V1 que está multiplicando menos 1. V2 está multiplicando 1 mesmo, igual a 10. E essa daqui de baixo a gente vai ter que fazer algumas manipulações. Eu prefiro multiplicar logo todo mundo por 100. Quando a gente multiplica todo mundo por 100, eu vou ficar aqui com 100 dividido por 5 vai dar 20. Então, eu vou ficar com 20V1 menos 100, ou 20 vezes 50 vai dar 1000. Mais, aí 100 dividido por 50 vai dar 2. 100 dividido por 100 dá 1. E 4 vezes 100 dá 400. Dá 0. Pronto, então deixando no padrão, eu vou ter aqui o V1 vezes, aqui eu tenho 20 e mais 2, 22. V2, aqui eu tenho só 1 mesmo. Igual, aqui ficou menos 1.400, quando for para o outro lado da igualdade, fica 1.400. Pronto. Eu tenho duas equações com duas incógnitas, já no formatinho A vezes X igual a B, onde A é quem? A é 22, 1, a primeira linha aqui com a primeira equação, a segunda linha menos 1, 1, as minhas incógnitas vão ser V1 e V2, e os meus elementos aqui independentes, 1.410. Então, aqui você, não, professor, eu quero resolver, estou com calculadora, faz inverso de matriz, multiplica aqui, vai dar multiplicando A vezes menos A menos 1, vai dar 1, né? Então, é só multiplicar aqui por a inversa da matriz A, esse elemento aqui para a inversa da matriz A, e você encontra, na verdade, a matriz A por esse elemento, né? E você vai encontrar aí o resultado, né? Vai ser uma matrizinha coluna com os resultados de V1 e V2. Ou pode substituir direto e a gente já encontra esse resultado. Vamos encontrar aqui, deixa eu abrir aqui a calculadora e compartilhar com vocês. Então, vamos lá. Aqui a gente vai ter... Vou fazer aquela configuraçãozinha da aproximação. Bem, então aqui a gente vai ter vermelho, laranja, né? 7. Vou tirar essa camaradinha do meio. Eita, errei. Laranja, 7. Quarta opção. Vamos colocar a matriz A, que tem 22 e 1 na primeira linha. A segunda linha é formada por menos 1 e 1. A matriz B é formada por 1.410. Pronto, vem para baixo, resolver. Deu aqui aproximadamente 70,4, 60,4 V1, 60,4 volts, e V2, 70,4 volts. Pronto, isso daqui foi com essa interpretação aqui do supernó, né? Que eu dei uma simplificada nesse exemplo, e agora a gente vai fazer ele valendo mesmo, né?
Então, com o V1 e o V2, se eu quiser a potência em qualquer elemento, se eu quiser a corrente em qualquer elemento, eu encontro. Afinal de contas, a gente mostrou aqui para vocês essas fórmulas, né, de correntes. Eita, apaguei. Mas, enfim, para encontrar isso daqui, a gente tinha encontrado aqui que era o I1, né? A gente encontrou, né? Que é o I1, V1 menos 50 sobre 5. O V1 sobre 50 é o I2. O V2 sobre 100 é o I3. Então, qualquer corrente que eu queira, eu encontro. Certo? Qualquer corrente que eu precise, eu encontro aí sem maiores problemas. Dá para calcular a potência nas fontes, potência nos resistores, dá para encontrar tudo que você precisar. Certo? Inclusive, depois, essa interpretação do supernova é exclusivamente, pessoal, para a gente encontrar essa equação aqui, né? Do I1 mais I2 mais I3 menos 4. Depois disso daí, volta-se ao normal. Tem a fonte aqui no meio, tem a fonte aqui no meio, do mesmo jeitinho. Tem um V1, tem um V2. Tem aqui 10 volts, né? 10 volts. Tem o V1, tem o V2, tem uma corrente que passa na fonte. Então, se eu quiser encontrar essa corrente aqui, é uma relação das outras. Se eu conheço I1 e I2, eu conheço a corrente aqui da fonte, né? Então, você consegue, conhecendo a corrente da fonte, calcular qual a potência dela. Certo? Dá para fazer tudo sem maiores problemas nesse sentido. Certo? Vamos fazer agora outro exemplo, colocando a fonte dependente, né? Ou seja, o circuito original. Depois a gente vai ver lá no livro, né? Esse é o exemplo do livro, exatamente o exemplo do livro. O circuito original, a única diferença que tinha é que essa fonte não era uma fonte independente, era uma fonte dependente. Um losangozinho aqui, ó. Pronto. Aqui mais, menos. Aqui 10. IF. E o IF era essa corrente aqui, o I1, né? Que a gente tinha chamado de I1 aqui. Mas vamos botar só aqui, IF. Para mudar a nomenclatura, eu acho mais fácil manter o I1 aqui. E aqui vou botar 10 e 1, certo? Pronto. Então, estava assim, ó. Simplesmente isso daí. Esse aqui é o circuito original. Então, resolvendo o circuito original, eita, foi mal. Então, resolvendo o circuito, estão vendo aqui, então. Então, resolvendo o circuito original, a gente vai ter uma equação. Agora, o que acontece? Coloquei uma fonte dependente no circuito, né? O que eu tenho que fazer quando eu tiver fontes dependentes? O que aparecer de fonte eu vou mudar a característica dependente pelas variáveis do meu método, ou seja, onde tiver I1, eu vou colocar alguma relação com V1 e ou V2, né? Não é obrigado a estar os dois, V1 e V2, mas se te precisar, coloca, senão deixa só um deles. E ou, eu devia até ter botado I ou na nossa, naquela frase. Mas, enfim, qual a relação que a fonte vai dar em relação a V1 e V2, né? Qual é a equação que a fonte vai dar? A equação vai dar a fonte, V2 menos V1. Eu vou olhar o terminal positivo, está em V2, o terminal negativo está em V1, igual a 10 e 1. Certo? Mas eu já tinha dito para vocês que onde aparecer I1, ou seja, onde aparecer a minha característica dependente, eu vou substituir simplesmente pelas variáveis aqui. Eu já sei daqui de baixo, né? Olhando para onde I1 está passando, da direita para a esquerda no resistor de 5 ohms, eu sei que I1 é igual a V1 menos 50 sobre 5. Então aqui eu só vou substituir 1 para ele não ficar mais esse I1 ou IFI, enfim, não aparecer mais aqui nas minhas, não me dá mais problema nesse sentido, né? É só substituir aqui. Então essa daqui vai se transformar em V2 menos V1 é igual a 10, e aqui vai ficar V1 menos 50 sobre 5. Certo?
Pronto, agora minha primeira equação é só dar aquela organizadinha para ela ficar bonitinha e tá acabado, né? Então vamos dando aquela organizadinha, V1 menos igual aqui vai dar 2, 2V1 menos 100, certo? Então aqui eu vou colocar o menos 2V1 para o lado esquerdo da equação. Então aqui eu fiquei com o V1 multiplicando menos 3, já tinha menos 1, menos 2 ficou menos 3, V2 multiplicando 1, igual a menos 100. Pronto, minha primeira equação aqui, ó, já encontrada, só com a relação de V1 e V2, dada pela fonte de 10 e φ, 10 em 1, enfim. Já ficou aqui a minha primeira equação, certo? Então, a única diferença quando aparece uma fonte dependente é que você vai substituir a característica dependente dela, no caso I1, por uma relação de V1 e V2 aqui, V1 e ou V2. Nesse caso, não precisou de V2, porque não tinha relação com I1, V2. Certo? E a outra equação, eu vou fazer o somatório das correntes que entram e que saem do supernó. E coincidentemente vai ser a mesma, coincidentemente, né, não mudou nada aqui, a fonte só mudou essa primeira equação. A segunda, essa fonte não tem relação com a segunda equação, né, que a gente tinha encontrado quando eu tinha colocado aqui uma fonte independente. Então, quando eu considerar aqui um supernó, fazer assim para não riscar tudo, quando eu considerar aqui um supernó, do mesmo jeito, quem está entrando e quem está saindo. E 1 está saindo, e 2 está saindo, e 3 está saindo, e 4 amperes está entrando. Então vai ficar I1 mais I2 mais I3 igual a 4. As três correntes I1, I2 e 3 saindo, e só I4 entrando. Certo? E depois disso daí, só fazer aquele tensão no lado mais, menos tensão no lado menos, tal. Podemos fazer de novo. I1 é quem? V1 menos 50 sobre 5. E 2 é quem? V1 menos 0 sobre 50. E 3 é quem? V2 menos 0 sobre 100. Igual a 4. Multiplica todo mundo por 100. 20 V1 menos 1000 mais 2V1 mais V2 igual a 400. Vamos colocar para lá 1.400. Ficou como equação V1 vezes 22, V2 vezes 1, né? Igual a 1.400. Pronto, a mesma equação que a gente tinha encontrado antes. A única diferença agora foi a primeira equação da fonte, né? E agora, substituindo, né? Vou ter aqui, vou nem montar, né? Mas vou montar aqui. 22, 1, menos 3, 1, V1, V2, igual a B, 1.400, 100, menos 100. Pronto. Vou abrir a calculadora. E na calculadora eu vejo que laranja, deixa eu tirar isso aqui do meio, laranja 7, quarta opção, matriz A 22, 1, aqui vai ser quem? Vai ser menos 3, 1, matriz B 1.400, 100, então para baixo aqui, resolver, pronto, V1 foi 60 volts, V2 foi 80 volts. Vamos, V1 e V2 encontrados, 60 e 80. E a gente pode encontrar isso lá no livro. Deixa eu abrir aqui, para vocês me verem.
Lá no livro a gente tem essa mesma resolução, do mesmo jeitinho. Vou abrir para vocês verem aqui. O 4 do livro. Fonte dependentes e supernova. Aqui. Pronto, achei. Deixa eu compartilhar com vocês. Tá aqui. Então, quem quiser acompanhar, pessoal, a explicação desse método especial, desse caso especial, né, quando eu tenho uma fonte direta. Aqui foi o primeiro caso que a gente viu no último encontro, quando eu tenho 100 volts diretamente aqui no nó 1, o mais e o menos na referência, então o nó 1 é 100 volts já, não preciso nem me estressar. Vou ter só descobrir quem é V2. Então, faço só o somatório das correntes em V2, vou ter uma equação e uma incógnita, né? Bem rapidinho vocês resolvem. E aqui é o segundo caso, onde a gente tem uma fonte, que foi esse caso que a gente fez agora, de tensão entre dois nós que não são referência, nenhum dos dois, né? Então, entre dois nós principais, que a gente chama aqui. Então, vai estar entre esses dois nós, a minha referência é aqui embaixo, nenhum aqui é referência, então fiquei com supernó nesse caso. E aí ele explica aqui o que ele faz. Tem aqui, qual é essa corrente I aqui? Então, o conceito do supernó, vem explicando. Aí ele une aqui, né? Esse nó 2 e esse nó 3. Tem essa união aqui entre o 2 e o 3. E aí vai resolvendo, explicando aqui, e encontra, né? Aqui a tensão ficou 60 e 80, né? Do jeito que a gente encontrou. A do lado esquerdo 60, que ele chamou de V2, e a do lado direito de 80, que ele chamou de V3, né? A gente chamou de 1 e 2 aqui, mas chegou no mesmo resultado. Certo? 60 e 80. Então, esse é o passo a passo, pessoal. Quando aparecer... Então, vocês já estão meio que armados, né? Para o método das malhas. Para o método dos nós, perdão. Se aparecer em algum momento, vocês vão fazer aquelas perguntinhas, né? Deixa eu ver aqui para o caso das malhas normal, pronto. Vou chegar aqui, por exemplo, nessa questão. Cadê? Essa daqui, que foi a primeira que a gente fez. Tem algum elemento em série? Não. Tem algum elemento em paralelo? Não. Não tem ninguém em série nem em paralelo. Tem algum nó que só não conheça uma corrente? Tem alguma malha que só não conheça a tensão? Também não. Vamos tentar resolver pelos métodos agora, montando sistemas de equações. O primeiro método que a gente vai ver, o método dos nós, que é esse daqui. Então, o método dos nós, vocês vão contar aqui o número de nós, definir um deles como referência, definir um sentido para as correntes, fazer o somatório das correntes nos nós diferentes da referência. Pronto. Quando é que vai ter algum resolver, substituir aquelas correntes por V no lado mais menos V no lado menos sobre a corrente, resolver o sistema de equações. Pronto. O que é que pode dificultar um pouquinho sua vida, ser diferente aqui? Quando eu tiver uma... Na verdade, dificultar, vai facilitar, na verdade, né? Quando você tiver uma fonte de tensão diretamente conectada em um dos nós principais. Então, esse é um caso especial. Quando eu tiver uma fonte de tensão diretamente conectada a um dos meus nós ou seja, eu já sei qual é a tensão desse nó, porque a referência da minha fonte está no zero, o negativo da minha fonte está no zero, e o positivo da minha fonte está diretamente no nó. Não tem uma resistência aqui no meio. Se tivesse aqui, como tinha anteriormente, ó, pronto. Será que aqui eu posso dizer, professor, também, que esse nó aqui tem 50 volts aqui? Não, você não pode dizer que esse nó tem 50 volts. Por quê? Porque tem uma resistência no meio do caminho aqui, amigo. E vai passar uma corrente por essa resistência, então ela vai sair de um mais para um menos. Se a corrente efetivamente estiver nesse sentido, aqui vai ter uma tensão menor que 50 volts. Entendido, pessoal? Então, quando eu tenho já direto, bonitinho assim, sem nenhuma resistênciazinha aqui no meio, eu já digo, meu amigo, isso aqui tem 100 volts. Acabou. É o valor da fonte de tensão.
E o outro caso especial é quando surge uma fonte entre dois nós principais, certo? Entre dois nós principais. Então, tem esses dois casos especiais. Então, métodos nós, vocês já estão agora, já viram tudo que tinham para ver. Está lá até a parte do 4.4 no livro. Pega o capítulo 4, lá até o 4.4, tem esses exemplos, depois aqui. Vamos exercitar agora, certo? Agora a questão é exercitar. Vamos agora iniciar a apresentação da parte 4.5, que é o método das malhas, né? E o método das malhas, a gente já viu, né, a parte conceitual, agora vamos ver o método em si, ou seja, o passo a passo em si, né? Então, a parte conceitual está relacionada aqui ao somatório das tensões num caminho fechado. Uma malha é um caminho fechado. Então, dependendo do circuito que eu pego, eu tenho ali várias malhas, vários caminhos fechados, aqueles externos, né, como a gente já viu alguns, aqueles internos, aqueles que levam duas malhas que são internas, né, que são menorzinhas, que eles pegam as bordas dessas duas malhas menores, enfim. Tem vários caminhos fechados no circuito. Esse daqui, por exemplo, tem esse caminhozinho aqui que está mais escurinho, né? Mas também tem essa malhazinha aqui, ó. Só dessas duas resistências, a de R3 e R5, formam uma malha, com dois elementos. É um caminho fechado aqui. Como essa externa aqui, ó, que tem quais elementos? R1, V4, R5 e R2. Também é um caminho fechado. R3 está no meio dela aqui, né? Mas é um caminho fechado aqui, certo? Então, qualquer caminho que você saia de um nó, venha, passe por vários ramos e volte para o mesmo nó, esse é um caminho fechado, certo? E é o somatório das tensões nesse caminho fechado, quando você vai passando pelos elementos aqui, você vai ver que, nesse sentido que você está passando, o somatório das tensões vai ser igual a zero, certo? Então, essa é a lei das malhas. Como é que eu posso usar dessa lei das malhas para resolver uma questão? Montar um sistema de equações. Tem o passo a passo para montar o sistema de equações. Vamos ver aqui qual. Esse mesmo exemplo, vou fazer ele. Pronto. Esse mesmo exemplo que a gente viu aqui, resolvemos pela lei dos nós, a gente pode resolver pela lei das malhas. Qualquer questão que vocês encontrarem, vocês podem resolver pelo método, qualquer um dos dois. Certo? Mas isso não é justificativo para você aprender só um, porque eu quero que você aprenda os dois. Então, vão ter questões que eu vou deixar vocês livres, e vão ter umas que eu quero pela lei das malhas, quero pela lei dos nós. Para vocês se dedicarem a ver os dois. Mas são bem similares, assim, a metodologia de resolução em si. É um passo a passo relativamente parecido. Só que eu estou me baseando aqui no somatório das correntes num nó, nas malhas vão ser o somatório das tensões em algumas malhas, né? Então, essa aqui é a única diferença. Certo? Mas no final das contas, eu vou montar um sistema de equações e encontrar minhas incógnitas. E vamos fazer essa questão aqui. Essa questão aqui não tem nenhum caso especial. Para as malhas, né, os casos especiais para as malhas vão ser um pouco diferentes. Para os nós eu tinha super nó. Para as malhas eu vou ter o quê? Super malhas. Certo? Super nós, eu vou ter super malhas aqui, vou ver depois. Então vamos ver aqui como é que eu monto uma questãozinha como essa, que eu não tenho resistências em série nem em paralelo. Vou sair por onde para resolver isso daqui? Não tenho nenhuma malha que eu só não conheço uma tensão. Onde é que eu vou sair aqui? O que é que eu vou fazer aqui? A gente vai... Poderia resolver pelo método dos nós? Poderia. Sem problema. Dá para resolver pelo método dos nós, sim. Mas só que eu não vou fazer pelo método dos nós. Eu vou fazer pelo método das malhas. Depois eu vou mostrar para vocês o que vai diferenciar a nossa escolha. Em quais momentos eu vou escolher o método dos nós ou o método das malhas, se eu tiver a opção, né, de fazer qualquer um dos dois.
Se você tiver a opção de resolver por qualquer uma das duas possibilidades, você pode, isso, certamente vai escolher o quê? O mais fácil. Ninguém quer trabalhar à toa, ou correr o risco de errar alguma coisa à toa, né? Então, a gente vai fazer aqui depois de aprender detalhadamente o método das malhas também, a gente vai fazer aqui um embate entre os dois métodos, né? Colocar uma questão e só de ver você já vai dizer, olha, vai dar mais trabalho resolver pelo método das malhas do que pelo método dos nossos, ou vice-versa, certo? E essa decisão geralmente se encontra em quê? No tamanho, na ordem do sistema de equações a ser resolvido. Se você pegar um sistema com 4 incógnitas e quatro equações, ele vai ser bem mais difícil de fazer do que um sistema 2 por 2, duas incógnitas, duas equações. Até mesmo se você usar HP nas duas. Se você tiver a opção, a mesma questão, pelo método das malhas, tem duas equações só, pelo método dos nós tem 4. A probabilidade de erro de digitação que seja, ou era para somar, depois que eu botei para o outro lado da equação, mantive o mesmo sinal, errei. Pronto. Até essa possibilidade de erro cai, se você tem um número de equações menor. E aí, se você não tiver calculadora, piorou, porque vai fazer uma inversa de matriz 4x4, para ver a dificuldade que dá. Uma substituição em um sistema de equações de 4 equações, para ver a quantidade de conta que vai dar. Enfim, é bem mais difícil. Um escalonamento em um 4 é bem mais difícil mesmo do que você fazer uma 2x2, né? Se você tiver essa disparidade no mesmo sistema, tivesse essa diferença considerável, né? Então, por isso que é importante dominar as duas, para você escolher a mais fácil para você. Aqui der um sistema de equações menores. Então, aqui, pelo método das malhas, pessoal, a gente aqui nesse circuito, tem quantas malhas aí? Quantas malhas vocês conseguem ver aí nesse circuito? Quem me diz aí? Quantas malhas tem? 6. Vamos contar para ver? Aqui, ó. Eu tenho essas 3 aqui internas, né? Aí eu tenho a externa, 4, né? Aí eu tenho essa daqui, formada pela primeira e a central, pela do lado esquerdo e a central, 5. Eu tenho essa daqui pela a central é do lado direito, 6. Eu tenho 6 malhas nesse circuito, certo? Nesse outro aqui, ó, vamos ver quantas malhas eu tenho nesse circuito. Contem aí, quantas malhas a gente tem nesse circuito? Quem acha aí? Será que são 6 também? Será que são 6 também? Ou tem mais ou tem menos? Quem tenta aí dizer quantas a gente tem aí? 7, professor. Eu acho que 7 também. Acho que 7 também. Aqui eu tenho essas 3 internas, né? Aqui, essas 3 pequenininhas, né? 1, 2, 3. Tenho a externa, 4. E depois eu vou ter aqui pares. Eu vou ter malhas com duplas aqui de internas, né? Essa daqui do lado esquerdo inferior com a de cima, forma um aqui, ó. Aqui o mouse passando, né? Agora do lado direito com a de cima, forma 2. E as duas aqui de baixo, forma 3. Então tinha 4 mais 3, ficou 7, né? Então tem o 7. Então você vai ter que ver assim, sabe contar? Todo mundo, alguém teve alguma dúvida na contagem de malhas que a gente fez? Acho que a gente já tinha feito isso algumas vezes, né? O nosso método, mesmo aqui eu tendo 6, na outra eu tendo 7, na outra, o que vai me interessar para o nosso método, quais são as malhas que vão me interessar para o método das malhas? Só as malhas que não tem malhas internas, só as malhas menores aqui, essas malhas internas, né? Aqui eu tenho uma malha, deixa eu ligar aqui meu pincel. Pronto.
Só vai me interessar essa malha, essa daqui e essa daqui. Pronto. Nesse circuito só vão me interessar essas 3 malhas. Nesse daqui, pronto, já tem aqui, né? E 1, e 2, e 3. E aqui eu já vou dar um sentido de análise, né? O sentido de análise que eu fazia antes, geralmente eu vou usar o sentido horário, mas também se você quiser mudar, o que importa é que se definir o sentido de análise que foi 1, vai permanecer até o final, esse sentido. Então, a primeira coisa que a gente vai chamar a atenção é só me interessam as malhas internas, certo? Então, das 6 que eu tenho aqui, eu só vou me preocupar com essas 3, certo? Das 7 que eu tenho nesse, só essas 3 aqui vão me interessar. Então, só me preocupo com essas 3. Eu vou definir o sentido horário, o anti-horário, e aqui vai aparecer uma figura um pouco diferente do que a gente já tinha visto até agora, que é a chamada corrente de malha, que ela vai girar só dentro da malha, certo? Então, essa corrente aqui é a corrente, no mesmo sentido que a gente escolheu ela. Essa daqui está no horário, está no horário aqui também, e está no horário aqui também. Então, aqui eu vou ter uma I1, uma I2 e uma I3. I1 aqui, I2 aqui, I3 aqui. Certo? Da mesma forma que aqui eu tive, né? Aqui pode chamar de A, B, C, I1, 2, 3, enfim, você que decide. Aqui, I1 aqui, 2 no sentido contrário. Pode escolher aqui o sentido que você quiser. E essas malhas internas vão ter correntes de malha, certo? E aqui algo interessante também. O que é essa corrente de malha, professor? A corrente de malha, ela vai percorrer os elementos que estiverem nessa malha. Quais são os elementos da malha 1, pessoal? Uma fonte de 40 volts, uma resistência de 2 ohms, outra resistência de 8 ohms. Quais são os elementos da malha 2, da segunda aqui do meio? Uma resistência de 8, uma de 6 e outra de 6. E quais são os elementos da malha do lado direito, que dá 3? Uma resistência de 6, uma de 4 e uma fonte de 20 volts. Aí você pode dizer, mas professor, ó, eu percebi uma coisa. Aqui eu tenho a corrente I1, aqui eu tenho a corrente I2, e aqui eu tenho a corrente, eita, tá demorando, deixa eu apagar aqui. E aqui eu tenho a corrente I3. Pronto. Aqui eu tenho a corrente I1, I2 e a I3. Realmente, a fonte de 40 volts, só o I1 passa por ela. O resistor de 2, só o I1 passa por ela. O resistor de 6, só o I2 passa por ela. O resistor de 4, só o I3 passa por ela. E a fonte de 3, de 20 volts, só o I3 passa por ela. Agora, minha dúvida, esses elementos de fronteira, o resistor de 8 ohms e o resistor de 6 ohms, quem é que passa por ele, afinal? Porque aqui ele está no meio, né? Se ele está no meio, entre uma malha e outra, I1 e I2 interferem nele. Da mesma forma aqui que se o 6 ohms está entre 2 e 3, I2 e I3 interferem nele, né? Como é que a gente vai resolver? Qual corrente vai estar passando nesses elementos de fronteira? Já que ficou bem claro, para os que não estão na fronteira, né? É bem tranquilo definir qual a corrente que passa por eles. Quando você for lá resolver o sisteminha, encontrar quem é I1, quem é I2, quem é I3, você vai dizer logo, ó, corrente da fonte 40 volts, corrente do resistor 2 ohms, a corrente que passa em 40 volts é I1, a corrente que passa em 2 volts é I1, em 6 volts é I2, em 4, oh meu Deus, em 2 ohms é I1, em 6 ohms é I2, em 4 ohms é I3, e na fonte de 20 volts é I3 também. Então, você já sabe já os elementos que não são fronteira. Agora, no que estão no meio da história aqui, a gente ainda
a gente vai ver o impacto que isso vai causar. Se você estiver considerando a corrente fazendo assim, ó, descendo, isso daqui, ó, eu tô definindo isso daqui antes de saber qual é essa corrente. Então, é como muitas das questões que a gente fez, dá um chute inicial. Dá um chute inicial. Então, vamos dar um chute inicial para ver qual o sentido que a corrente está. Então, a corrente de 8 ohms, eu quero que ela esteja descendo. E aí eu vou olhar para onde, professor? Para definir quem é que é a corrente de 8 ohms aqui. Olha para o nozinho aqui em cima, camarada. Olha para esse nozinho aqui. Qual vai ser a corrente que vai passar no elemento de fronteira? Você pode olhar bem tranquilo para esse nozinho aqui e ver quem está entrando. Tem alguma corrente entrando ou saindo pelo lado direito e tem alguma corrente entrando ou saindo pelo lado esquerdo e pelo lado direito. Nesse daqui, ó, I1 está fazendo como? Passando em 40 volts, 2 ohms e chegando aqui no nó, né? Nesse nó. I1 tá vindo aqui por baixo, subindo, saindo desse nó. I2, I1 tá entrando aqui pela esquerda, I2 está saindo pela direita. Eu vou olhar para esses dois ramos aqui, para esse ramo do lado esquerdo e para esse ramo do lado direito. Eu vou olhar para esses dois raminhos aí, do lado esquerdo e do lado direito. Então, aqui você poderia dizer tranquilamente que você tem o seguinte, que aqui eu tenho ó, I1 entrando, I2 saindo, e a corrente de 8 ohms saindo desse nó. I1 entrando, e os outros dois saindo, I2 e 8 ohms. E 8 ohms saindo. Pronto. Eu já tenho aqui uma relação. Eita, perdão. Aqui não é 8 ohms saindo, né? Na verdade, é a corrente que passa em 8 ohms, né? Aqui teria que ser um. Sai. Aqui tem que ser um I8 ohms, né? Tá o bug aí. 8 ohms. Pronto. Então, aqui eu tenho o I1 entrando pela esquerda para a direita aqui, né? De cima para baixo, o I de 8 ohms saindo, e da esquerda para a direita, o I2 saindo também. Certo? Então, tem essa relação, e basicamente, se eu quiser saber quem é I de 8 ohms, ele vai ser igual a quem? I2 menos I1, né? Colocando o I2 para o outro lado. Aliás, I1 menos I2, eu estou trocando tudo hoje. Colocando I2 negativo para o outro lado da igualdade, e 1 menos I2, nesse caso. Certo? E 1 menos I2. Então, é isso aqui que a gente tem, pessoal. Aqui está um homem horrível. Mas, enfim. Então, vou vir para o quadro aqui, que é melhor. Se vocês observarem bem, a corrente que passa no resistor de 8 ohms, e ficou I1 menos I2, né, para o nó, ela poderia ser feita de forma direta, da seguinte forma. É só você olhar que nesse trecho de fronteira, quem é que está no sentido, eu não defini aqui, né, que a corrente está descendo. Então, isso aqui foi um chute inicial que você deu. Aqui, vocês não. Estou considerando ela descendo. Se ela estiver descendo, é I1 menos I2.
Você veria, se estivesse subindo, ficava o contrário, 2 menos I1. Mas aqui descendo é I1 menos I2. Então, para não ter que fazer essa análise do nó, encontrar essa equação, depois para isolar e chegar nessa daqui, qual é a análise que você vai fazer de cara, que você já vai chegar nesse resultado? Se você está considerando ela descendo, eu vou olhar para o meu elemento de fronteira, que no caso é esse resistor de 8 ohms, e vou ver, tem I1 e I2 interagindo aqui. Qual que está no sentido da descida também, que é o que você está considerando? E qual que está no sentido contrário? Quem tiver no sentido da descida também vai ser positivo, que no caso é I1. Quem tiver no sentido contrário, ou seja, quem estiver subindo no resistor de 8 ohms, vai ser negativo. I2 está subindo em 8 ohms. Olha aqui o sentido. I2 está subindo, está no sentido contrário do que você está considerando no chute inicial. Certo? O chute inicial está dizendo que está descendo, I2 está subindo nele. E já I1 está descendo mesmo. Certo? Então ficou I1 menos I2. Então, todo elemento fronteiriço, digo de cara, se eu quiser que a corrente esteja descendo aqui em 6 ohms, é I2 menos I3. Certo? Porque I2 está descendo em 6 ohms e I3 está subindo. Ok? Nesse elemento aqui já mudou. Ó, tem um no horário, outro no anti-horário. Qual é a corrente aqui? Se estiver descendo, no resistor 2, no R2, I1 mais I2. Eles dois estão contribuindo aqui. E daria no mesmo, se eu olhasse lá para cima, né? Aqui tem uma corrente 1 entrando, aqui tem uma corrente 2 entrando. Certo? Então é isso, é só olhar para o elemento de fronteira e ver a relação aqui de quem está subindo e de quem está descendo das suas correntes de malha respectivas. Certo? Esse daqui, o resistor de 3 ohms, se você estiver considerando a corrente assim e a queda de tensão da esquerda para a direita, mais menos, né? Quem vai estar nesse sentido? IA está nesse sentido. E B está no sentido contrário. Então, essa corrente aqui de 3 ohms é IA menos IB. Certo? Vou chamar a atenção nesses pontos. Agora vamos lá para o método em si. Ixi, acho que lá mal vai dar tempo. Paga. Lá no método são 4 passos, como eu disse para vocês, bem semelhantes aos passos da lei dos nós, que a gente já viu, né? Então, o primeiro passo é determinar o número total de malhas. No nosso caso, as malhas que vão interessar são as internas, são as malhas principais do circuito. Então, nesse exemplo aqui, né, eu tenho 3 malhas nesse exemplo. Nesse exemplo aqui, eu tenho 3 malhas. 1, 2, 3. Atribuir um sentido das suas correntes respectivas. Então, todo mundo sendo horário. Sempre gosto de falar no sentido horário, todo mundo. Depois disso, eu vou fazer o quê? Aplicar a lei de Kirchhoff dos nós, das tensões a cada uma das malhas. Então, eu vou fazer um somatório de tensões, pessoal. Se eu tenho 3 elementos na malha 1, a fonte de 40, o resistor de 2 e o resistor de 8, eu vou ter que considerar elevações e quedas de tensão e somar tudo e igualar a zero. Vou dizer, olha, vou ter algumas elevações, outras quedas, soma tudo igual a zero. Como a gente tem a corrente de malha, a tensão de uma fonte de tensão é clara já, né? Você sabe aqui que tem mais menos. Agora, de um resistor, se você não sabe direito qual a corrente, o sentido da corrente, por isso que é importante a gente definir esse sentido aqui logo inicialmente. Porque os elementos que pertencem à malha 1, as resistências que pertencem à malha 1 vão ter a queda de tensão no sentido dessa corrente. Então, aqui vai ser de mais para menos. Aqui vai ser de mais para menos. Sempre vai ter uma queda de tensão no sentido da passagem da corrente naquele elemento. Sempre do mais
para o menos. Certo? Então, vou fazer o somatório das tensões aqui dessa malha 1. Vamos lá fazer. Vou terminar aqui rapidinho. Só tem precisar sair. Depois ver essa partezinha gravada que eu vou botar as aulas depois. Mas eu peço que tentem ficar. Deixa eu fazer aqui no quadro. Depois a gente vai pro... Vou sair daqui e vou lá pro quadro. Então aqui eu tenho uma fonte de tensão de 40 volts. Uma resistência de 2 ohms, outra resistência de 6 ohms, outra de 4, uma fonte mais ou menos 20, 6 ohms, 8 ohms. Deixa eu ter outro lado dele aqui. Vamos lá para o quadro. Pronto, então está aqui nosso circuito. Eu vou definir aqui um sentido horário. Aqui tem 1, aqui tem 2, aqui tem 3, certo? Na malha 1, quais são os elementos da malha 1? Na malha 1 eu tenho uma fonte, que nesse sentido aqui, eu já estou vendo qual é a polaridade, mas nas resistências, que eu não estou vendo a polaridade, vou fazer o quê? Eu vou definir a polaridade. Então, se I1 está no sentido horário, eu vou considerar aqui que tem uma queda de tensão, e aqui tem uma queda de tensão. No sentido horário, nesses elementos. Opa. Aí vai ficar quem aqui? 40 volts. Está tendo uma elevação, uma queda de tensão. Ele está saindo do menos para o mais, no sentido horário. Olha o sentido horário aqui. 40 volts está vindo do menos para o mais. Então, há uma elevação de tensão. Então, vou colocar aqui mais 40. Certo? Vou somar com as tensões dos outros dois elementos e igualar a zero, né? Os resistores estão tendo elevações ou queda nesse sentido, queda. Então, aqui eu tenho menos a tensão no resistor de 2 ohms, menos a tensão no resistor de 8 ohms, igual a zero. E vou fazer a mesma coisa nas outras 3 malhas. Vou fazer aqui para ter espaço para todo mundo. Na malha 2, mesmo jeito. 3 resistências, né? Então, aqui eu vou ter... Sim, aí uma coisa importante também nesse método, né? Quando eu estiver analisando a malha 1, a polaridade do resistor de fronteira vai ser a polaridade que a corrente 1 estiver dizendo. Mas quando eu estiver analisando a malha 2, esse resistor de fronteira aqui, que é de 8 ohms, vai ter a polaridade de queda, né, no sentido de 2 agora. Então, aqui vai ser mais, menos, para a malha 2, mais, menos, mais, menos. Sempre a corrente entrando no mais, saindo no menos. Para dar uma queda, né? Então, aqui, para a malha 2, eu vou ter quem? Tenho 3 resistências, todas quedas, menos 8 ohms, menos tensão no resistor de 6 ohms, menos tensão no resistor de 6 ohms. Vou botar 6 ohms linha, assim, né? Para dizer que é a mesma coisa, né? São 2 resistores de 6 ohms. E na malha 3, eu vou ter quem aqui na malha 3? 2 resistências e uma fonte. As resistências aqui, ó, mais, menos, mais, menos. Vou sempre pensando no sentido de circulação do I3. Então, aqui, mais, menos, em 6 volts, queda, 6 ohms, menos 4 ohms. E essa fonte aqui está entrando no mais, saindo no menos, é queda também. Menos 20 volts. Né? Então, somatório de tensões. Fiz aí o somatório das tensões, certo?
Vamos para o segundo passo. Deixa eu compartilhar agora. Terceiro, aliás, vamos ver agora qual é o passo. Acho que é o terceiro passo. Esse era o segundo. Outra lei das malhas. Aplicação de lei de Kirchhoff das tensões a cada uma das malhas. Pegamos as 3 malhas e fizemos o somatório das tensões. Eu tinha 3 elementos, né, em cada uma das malhas. Fiz o somatório dessas 3 tensões aí. Igualei a 0. Terceiro passo, substituir a característica tensão corrente dos componentes ao longo da malha. Então, onde tiver V, eu vou substituir por quem? RI. Resistência vezes corrente. Onde tiver V, eu vou substituir por R vezes I. Então, onde tiver V, vai virar R vezes I. Certo? Aí, vamos lá. 40 aqui vai permanecer. Menos V de 2 ohms. R é 2. Né? E I só tem 1 aqui passando. Então, foi fácil aqui, né? R vezes I. Aí, menos V de 8 ohms. R é quem? 8 ohms. Agora, qual é a corrente que está passando aí, pessoal? Com o sentido de queda, né? De mais para menos aqui. Quem está contribuindo para essa queda aqui, mais para menos, é I1 ou I2? Quem tiver no sentido de mais para menos aqui em 8 ohms, vai ficar positivo. Quem tiver no sentido contrário, vai ficar negativo, do jeito que eu estava dizendo para vocês. Então, aqui vai ficar I1 menos I2. Igual a 0. Vamos continuar agora. Aqui, na malha 2, eu tenho 3 resistências, 8, 6 e 6. A de 8 ohms vai ficar menos 8 vezes quem? A queda agora é mais menos aqui, né? A queda nesse sentido horário de 2. E 2 está no sentido da queda, já que é um elemento fronteiriço. Tem I1 também aqui nesse caso. I1 está no sentido contrário à queda, para a malha 2. Aí o de 6 ohms ali de cima, só passe 2 mesmo nele. E o de 6 ohms aqui do lado direito, ele é elemento de fronteira entre a malha 2 e a malha 3. A malha 2 está no sentido da queda, a 3 está no sentido contrário. Então, fique 2 menos I3. Igual a 0. E na malha 3, eu tenho quem aqui? Na malha 3, eu vou ter 2 resistências, uma de 6, uma de 4, e uma fonte de 20. Então, os 6 ohms aí vai ser quem? 6 vezes I3 menos I2, menos 4 vezes I3, menos 20, igual a 0. Agora é só organizar, pessoal. Só deixar naquele padrãozinho. Aqui eu tenho 3 equações com 3 incógnitas. I1, I2 e I3. Então, vou deixar no padrão I1 vezes alguém, que nesse caso da primeira equação é menos 2 com menos 8, menos 10. I2 vezes alguém aqui, que no caso vai dar 8 positivo. I3 nem aparece nessa minha primeira, já que não tem ninguém com I3 aqui, fica 0. Igual, esse 40 vai para lá negativo, menos 40. Minha primeira equação é essa daqui. Minha segunda equação, I1 vezes menos 8, pronto, que vai ficar 8, né? Menos com menos mais, 8. E 2 vezes menos 8, menos 6, menos 14, menos 6, menos 20. E 3 vezes... E 3 é só aqui. Opa. Menos com menos mais, 6. Igual a 0. Tenho 2 equações. Terceira equação. I1 aqui nem aparece. E 2. Fiquei com quem aqui? 2. Menos com menos mais, dá 6. E 3
menos 6, menos 4, menos 10. Igual a 20. Quando menos 20 for para lá positivo. 3 equações com 3 incógnitas. Substituiu na HP. Vamos encontrar I1, I2 e I3. Certo? Se fizer esse padrãozinho, ó, vou compartilhar com vocês aqui para vocês verem exatamente essa mesma questão sendo feita aqui no exemplo. Já com o resultado, a gente já compara aqui, né, o nosso... Cadê? Foi essa daqui. Foi essa daqui. Pronto, tá aqui, ó. Duas fontes, 40 e 20. 2, 6, 4. 6 de novo aqui, 8. Tá aqui as correntes. Ele chamou, ao invés de 1 e 2 e 3, chamou de A e B e C, não tem problema. Mas chegou nessas mesmas 3 equações que a gente chegou. Essa daqui foi a primeira, só que multiplicada por menos 1, né? 10 e A, menos 8 e B, 0 e C, igual a 40. A segunda equação foi a nossa segunda ali também, só que multiplicada por menos 1, 8 e A, 20 e B, menos 6 e C, igual a 0. E a terceira foi a nossa terceira equação, multiplicada por menos 1, 0 e A, menos 6 e B, mais 10 e C, igual a menos 20. Ficou tudo igualzinho. Só é colocar na HPzinha, resolver e chegar aqui nessas respostas, certo? Isso daqui são os valores. Mas, professor, encontrar uma corrente negativa. Não tem problema. Você escolheu o sentido errado, só isso. Se C deu negativo, na verdade ele não está no sentido horário aqui. Está no sentido anti-horário. Você pode corrigir depois, não tem problema não. Certo? Próximo aula a gente finaliza essa daqui e encontra as potências também. No próximo aula a gente já pega... E aqui tem uma coisa interessante, pessoal. Na hora que vocês forem montar a questão e virem pelo livro, por algum motivo, que eu também não entendi por quê, o livro convenciona o contrário que a gente fez aqui. Eu acho que uma elevação de tensão, a lógica é que ela seja positiva. O livro considera negativo. E uma queda de tensão, para mim, a lógica é que seja negativa. O livro considera positivo. Certo? Então, só observe a diferença de sinal, né? Mesma coisa que multiplicar por menos 1, os dois lados da equação, não muda nada, né? Então, é só isso para vocês prestarem atenção na hora que estiverem estudando o capítulo 4.5 do livro, certo? Porque ele vai considerar aqui na lei das malhas essa questão dessa troca, né, de elevação para queda de tensão. Bem, pessoal, fiquem atentos aí, deixa eu me mostrar aqui para vocês me verem. Eu vou colocar agora as aulas, fazer o upload das últimas aulas, para vocês darem uma assistida, darem uma revisada e fazer alguns exercícios agora de lei das malhas. Tudo que eu passar agora, tudo que eu encontrar no livro, dos nós, eu posso passar já para vocês. Das malhas, só um comecinho ali, um outro básicazinha dessa, por exemplo, resolvido, então, uma coisinha ou outra, que é que vocês já peguem e pegando o jeito das malhas. Mas nó, já dá para ver muita coisa, certo? Eu quero fazer já uma parcialzinha da primeira avaliação, vou marcar com vocês. Assim que eu terminar a correção da AB1, a gente já parte para a primeira parte da AB2. Divulgar, a gente já vê uma data que vai ser essa parte aqui, certo? Juntando potência com lei das malhas, lei dos nós, e uma terceira que é a transformação de fontes. Então, a gente vai juntar essas três aqui e fazer uma provinha da primeira parte da AB2, certo? E depois já vamos iniciar um outro assunto para fazer a segunda parte da AB2 posteriormente, ok? Então, assistam novamente, fiquem atentos aí ao exercíciozinho que eu vou botar no Moodle, vai ser entregue até segunda-feira, certo? Já que nossa aula é na terça, né? Isso. Ok, pessoal? Então é isso, agradeço a presença de todos, valeu, pessoal, obrigado, e até terça-feira que vem. Até mais, professor. Tchau.